bem-vinda e bem-vinde ao segundo episódio do nosso podcast Papo com Legenda. Eu sou Lucineia, sou uma mulher de 51 anos, tenho cabelos castanhos curtos, olhos escuros, castanhos também, uso óculos e estou hoje em meu escritório. Estou vestindo uma calça de moletom preta e uma blusa de malha de manga longa preta também. E eu sou a Aniele, sou uma mulher de 26 anos, cabelos curtos e cacheados, da cor castanha. Meus olhos também são castanhos. Hoje eu estou no meu quarto, sentada na frente do notebook. No episódio anterior, falamos um pouco sobre a história da audiodescrição com Graciela Pozobon e Lívia Mota. Foi um papo super legal e se você ainda não ouviu, corre lá e confira na sua plataforma digital preferida. Mas só faça isso depois que acabar esse episódio, ok? No episódio de hoje, vamos continuar a nossa jornada pelo universo da acessibilidade. E o tema de hoje é dublagem. A dublagem surge como um recurso de acessibilidade a partir do momento em que a distribuição de filmes em língua estrangeira atinge diversos cantos do mundo. Com isso, o recurso permite o consumo em um alcance multicultural. Para entender um pouco mais sobre a dublagem, no próximo bloco contaremos com o Vitor Melo, que é ator, dublador e modelo. Mas antes de chamar o próximo bloco, vamos aprender um pouco sobre a origem e a importância da dublagem no nosso... Legenda aí pra mim! O primeiro filme falado, que misturava intertítulos e alguns diálogos, foi O Cantor de Jazz, dirigido por Alan Crosland, lançado em 1927. Por isso, a história da dublagem se confunde com a história do cinema sonoro. Nessa década, ocorreu a tentativa de distribuição de filmes em língua inglesa para o mundo todo, supondo que essa seria uma língua universal. Uma verdadeira utopia etnocêntrica, em uma época em que apenas 5% da população mundial falava inglês. A legendagem também era considerada um recurso elitista, tendo em vista que na década de 1930 havia milhões de espectadores no mundo que eram analfabetos. No Brasil, o índice era crítico. Em 1920, 65% da população acima de 15 anos era considerada analfabeta. Dessa forma, a dublagem se torna um recurso de acessibilidade educacional e social no meio cinematográfico, a partir do momento em que os filmes de língua inglesa teriam versões em diversas outras línguas. No entanto, a dublagem era mal vista e rejeitada no meio artístico, pois muitos diretores defendiam que o recurso poderia limitar a representação artística do cinema. Aos poucos, a qualidade técnica da dublagem foi se aprimorando, e na década de 1950, com a criação das diferentes trilhas de som, dublar em outras línguas se tornou um negócio rentável e uma prática relativamente fácil. A dublagem no Brasil teve seu marco em 1938, com a versão em português do desenho animado Branca de Neve. Um dos primeiros estúdios de dublagem no nosso país foi a Herbert Richards, criada em 1946. Antes disso, as gravações eram feitas coletivamente, com todos os atores juntos no estúdio e olhando para a mesma tela. Nas décadas seguintes, algumas séries clássicas americanas, como os Flintstones e Scooby-Doo, ganharam suas versões dubladas em português. Já a década de 1990 foi marcada pelas dublagens brasileiras de animes. A primeira empresa responsável pelas séries Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball foi a Gota Mágica, além de serem responsáveis pela segunda dublagem brasileira da aclamada série mexicana Clube do Chaves. Com certeza, você que nos ouve já teve algum contato com a dublagem brasileira, principalmente quando relembramos dos desenhos da nossa infância e que nos dá bastante saudades, né? Isso só reforça o que aprendemos no quadro anterior, onde o nosso primeiro contato com os produtos audiovisuais se dá por meio da dublagem. Concordo! Saudade demais, Lucineia. Lembro de todos esses desenhos e é realmente importante ter esse contato com a língua, porque ajuda muito na nossa formação. No próximo bloco, conversaremos com o Vitor Melo, para nos aprofundar no universo da dublagem. Acompanhe o Instagram do nosso podcast em @papocomlegenda para saber quando saem novos episódios e no @matave_unesp para ficar por dentro das novidades e notícias sobre acessibilidade.
Estamos de volta para o nosso segundo bloco. No bloco anterior, aprendemos sobre a história e origem da dublagem como recurso. Agora, para nos aprofundarmos um pouco mais nesse universo, conversaremos com o Vitor. No bloco anterior, aprendemos sobre a história e a origem da dublagem como modalidade de tradução audiovisual. Agora, para nos aprofundarmos um pouco mais nesse assunto, conversaremos com o Vitor Melo. O Vitor é dublador, já com longa experiência, e antes de começarmos nosso bate-papo, pedimos para que você, Vitor, fale um pouquinho de você e que também se audiodescreva para nosso público. Oi, gente, eu sou o Vitor Melo, eu tenho 22 anos, sou um homem alto, de cabelo castanho claro e olhos castanhos. Eu tô sentado no meu escritório com uma camiseta preta de manga curta e com um roupão. Trabalho com dublagem já há 8 anos, desde os meus 14 para 15 anos, foi quando eu comecei a trabalhar com dublagem. Na mesma época eu tinha começado a trabalhar com teatro também, eu levei isso meio que numa carreira conjunta, e hoje eu vivo só de trabalho de voz, somente de dublagem, de locução, de narração, de voz original e trabalhos relacionados a isso. Vitor, você falou rapidamente aí do início da sua carreira e da sua profissão na dublagem, mas eu queria que você nos contasse também o que mais te encanta nessa sua profissão como dublador, algumas experiências assim que te marcaram muito nesse período já longo da sua carreira. Bom, acho que o que mais me encanta na dublagem enquanto ator é poder viver vários personagens diferentes no mesmo dia, né? Como é um trabalho muito rápido e a gente trabalha por hora, a gente trabalha por conta, né? Os estúdios solicitam determinadas horas do nosso tempo para realizar cada tipo de trabalho. Eu consigo realizar, às vezes, em um dia 4, 5, 6 personagens diferentes. E isso para um ator é incrível, né? Você ter várias experiências diferentes no mesmo dia e inúmeras experiências que talvez você não vivenciasse no teatro, ou na TV, ou em alguma outra forma de trabalho de ator. Enquanto pessoa, eu acho que o que mais me encanta na dublagem é o nosso aprendizado individual mesmo. Eu acho que a dublagem, por nos possibilitar viver vários personagens, a gente é obrigado a ser mais empático e se colocar no lugar desses personagens e entender realidades que às vezes são muito distantes da nossa, né? Então, acho que isso pro nosso crescimento pessoal, pra nossa empatia, é algo muito importante. Alguns dos meus trabalhos que eu fiz, maiores, assim, teve o Sam de Atypical, que eu gravei a última temporada agora, né? Que é sobre a vida de um menino que tem síndrome de Asperger. Também fiz o Valério, da série Elite. Fiz o Alex, de Julie and the Phantoms. Fiz o Carlos, de High School Musical, a série. Que eu me recordo agora, no momento, acho que são esses. E é isso. Ótimo, Vitor. E aí, a gente vai tocar num assunto, assim, mais sensível da história da dublagem, né? A gente estuda, quando a gente estuda a história da dublagem, que em muitos países, inclusive no Brasil, houve regimes ditatoriais que impuseram o uso da dublagem para banir a entrada de línguas e culturas estrangeiras, principalmente filmes americanos. Ou seja, né, a gente teve o fascismo muito atrelado à dublagem e por muito tempo. Você acha que é o Brasil, né, que nós conseguimos superar esse triste episódio, ou a dublagem ainda paga as marcas culturais dos originais de uma maneira censora, digamos assim? O que você pensa sobre isso? Olha, eu acho que hoje em dia isso depende muito de qual é o cliente que solicitou esse trabalho e de qual diretor foi designado para determinado trabalho, né? A minha visão e a visão de muitas pessoas na dublagem hoje em dia é que o nosso trabalho é trazer acessibilidade para as pessoas que não conseguem ver no conteúdo em voz, no idioma original, não conseguem ler legendas enquanto estão assistindo, pessoas de idade mais avançada, crianças, deficientes visuais. Então o que a gente sempre busca é justamente deixar o mais
próximo do que foi feito no trabalho original, né? Porque se a gente não fizer isso, se a gente se preocupar, se algumas pessoas, né, se preocuparem em censurar, em cortar determinadas palavras, em não lidar com determinados assuntos, a gente vai estar mudando a obra original, a gente vai estar deturpando a obra original. E isso pra mim é algo inconcebível e acho que hoje em dia pra grande maioria das pessoas que trabalham com dublagem, pra maioria dos estúdios, eu não me recordo de nenhuma vez que eu fiz isso dentro de um estúdio, que eu precisei cortar alguma coisa. Acho que devido à classificação indicativa, algumas vezes a gente corta um palavrão ou outro, que eu também acho que acaba sendo algo que não é necessário, porque se foi dito no original deveria ser repetido na dublagem também, mas com exceção desses pequenos detalhes de palavrão e de classificação indicativa, eu acho que a gente já não passa mais por isso, graças a Deus, felizmente. Ai, que bom, né? Um avanço aí de deixar esse passado ditatorial para trás. Bom, gente, essa foi a nossa primeira parte da entrevista. E vamos agora para um breve intervalo. E no próximo bloco, continuaremos nosso papo com o Vitor sobre a dublagem e a acessibilidade. Para acompanhar nossos textos sobre acessibilidade e as transcrições dos episódios do Papo com Legenda, acesse o nosso blog em mataveunesp.wordpress.com. Estamos de volta e agora vamos falar sobre dublagem e como ela se relaciona com a acessibilidade. E aí, focando nessa questão de acessibilidade, já que você mencionou, né, o podcast Papo com Legenda tem como foco principal debater acessibilidade e inclusão no audiovisual. E você mencionou agora há pouco, né, um lindo trabalho como dublador do Sam, que é o protagonista de Atypical. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, é uma série que eu assisti, assim, a primeira e a segunda temporada, adorei. Então eu queria que você nos contasse como foi essa experiência e qual foi o seu preparo especificamente para dar voz ao Sam. Olha, quando a gente fala de preparo na dublagem, é algo extremamente complicado, porque o nosso trabalho, ele é muito, embora seja um trabalho artístico, a gente trabalha pelo resultado, a gente trabalha pela entrega rápida do produto. Então, na maioria das vezes, agora em home studio tá um pouquinho diferente, mas a gente ia gravar um determinado produto, um determinado personagem, e a gente não sabia o nome dele, a gente não sabia quem era, a gente não sabia sobre o que era a série, a gente descobria tudo isso no estúdio. Então, se torna um trabalho muito sensível, justamente porque a gente não consegue ter o trabalho de ator de levar o roteiro pra casa, de estudar, de entender o personagem. Então, você tem que ser muito sensível a todos os estímulos que você recebe durante a gravação para que você consiga fazer um bom trabalho e tentar trazer uma naturalidade, tentar, né, não deturpar a obra, porque eu acho que quando a gente não consegue chegar na emoção que o personagem pediu, a gente também tá deturpando a obra de alguma forma. O Sam foi um personagem muito especial pra mim, porque além de tudo ele foi o primeiro protagonista que eu tive na minha carreira. Eu gosto de dizer que se a gente pega pra assistir Atypical, a gente consegue ver a evolução do meu trabalho da primeira temporada até a última, que foi gravada esse ano, e isso pra mim é muito importante. Mas o que eu gosto do Sam especificamente é que eu acho que ele mostrou pras pessoas como é ter a visão de alguém com síndrome de Asperger. Eu, em vários momentos enquanto gravava, me pegava pensando em, nossa, pra ele é tão difícil passar por isso, é tão difícil ir pra faculdade, é tão difícil participar de uma festa de escola, e isso pra mim foi sempre tão normal que nunca passou pela minha cabeça que alguém poderia ter dificuldade com isso. Então eu acho que o lance da representatividade também tá muito nisso, de fazer a gente se colocar num papel de entender como que é a realidade do outro, porque às vezes ela é tão distante do que a gente imagina que nem passa pela nossa cabeça como é isso. E aí, a partir do momento que a gente consegue enxergar isso de uma outra forma, talvez a gente esteja caminhando para uma melhora, né, enquanto ser humano, enquanto pessoa, para facilitar a vida dessas pessoas de alguma forma, para realmente tornar a vida delas mais acessível. E acho que foi muito importante também para que pessoas com síndrome de Asperger pudessem ver um personagem que nem elas na TV, né? Eu acho que as pessoas com Asperger foram retratadas durante muito tempo de uma forma muito semelhante a personagens gays, a personagens negros no começo, que era algo cômico, era para as pessoas rirem. E hoje a gente consegue
entender que não é pra rir disso, é uma pessoa. Então isso foi muito, muito importante. Eu acho que havia uma tradição triste até, né, de tornar esses personagens caricatos, né, e acaba que isso se torna também um preconceito, né, na área do audiovisual. E eu tenho uma curiosidade, você sabe de algum caso no Brasil de dubladores que sejam pessoas com deficiência visual e que dão voz e que trabalham de forma profissional como dubladores, ou até outros tipos de deficiências aí e que já existem a pessoa com alguma deficiência como dublador? Olha, infelizmente, a única pessoa que eu vi, que na verdade eu ouvi, eu nem cheguei a ver trabalhando com dublagem, foi uma menina portadora da síndrome de Down. Foi na série Eu Nunca, da Netflix. E a Netflix solicitou que a dubladora original, que tinha gravado a personagem com síndrome de Down na primeira temporada, fosse trocada por uma pessoa que realmente tivesse síndrome de Down. Então essa dubladora, ela fez uma voz guia, ela gravou todos os episódios primeiro, e aí essa garota foi no estúdio, trabalhou com dublagem seguindo a voz guia que foi feita pela dubladora anterior. Agora, com relação a pessoas com síndrome de Asperger, tem um dublador, inclusive aqui em São Paulo, que é diretor de dublagem também, que é o Pedro. O Pedro fez Backyardigans, fez bastante coisa aí, dubla muito mais tempo que eu. E inclusive ele veio falar comigo a respeito do Sam, porque eu nem sabia que ele tinha síndrome de Asperger, eu descobri depois, né? Então, do meu convívio, pelo menos aqui em São Paulo, eu acredito que somente o Pedro com síndrome de Asperger e essa outra garota que eu não conhecia, que fez um trabalho exclusivamente. Eu ainda acho que o mercado de dublagem é muito fechado para pessoas com deficiência e acho que parte disso também seja devido à questão de trabalhar para o resultado. Não só pessoas com deficiência, mas qualquer pessoa que está começando enfrenta muitas dificuldades no mercado, porque eles exigem que você produza rápido em grande quantidade. E aí quando a gente fala de uma pessoa com deficiência que, pelo menos a princípio, vai ter algumas limitações, eu acho que torna tudo isso mais difícil. Eu, na verdade, nunca encontrei com uma pessoa que tivesse algum tipo de deficiência buscando trabalhar com dublagem. Talvez isso nem passe pela cabeça dessas pessoas, né? O problema já começa aí. A gente não tem nem pessoas com deficiência buscando trabalhar nesse mercado. É uma pena, mas que legal que assim, pelo menos 2 casos você consegue mencionar aí no contexto de São Paulo, né? Por fim, Vitor, a gente também aqui tem um dado bastante preocupante e do censo de 2010, né, o Brasil tem um índice de 18% da população com algum tipo de deficiência visual, ou seja, 500 mil pessoas não enxergam absolutamente nada no Brasil. Então a dublagem e a audiodescrição são para essas pessoas os únicos recursos que permitem que elas entrem em contato com filmes e séries estrangeiras. Nesse contexto, como que você pensa na dimensão e da importância do seu trabalho de dublador como possibilidade de inclusão e de acessibilidade de tantas pessoas? Olha, eu acho que nesse sentido eu sempre fui muito privilegiado, porque os profissionais que já trabalhavam com dublagem, que me ensinaram e que trabalharam comigo desde o começo, sempre me alertaram sobre isso, porque acho que muitas vezes, enquanto ator, né, enquanto profissional, a gente faz o nosso trabalho e simplesmente não se dá conta da dimensão que ele tem. E quando a gente para pensar no nosso país, no índice de pessoas que têm deficiência visual, no número de pessoas que é analfabeta ou semi-analfabeta, que é um país que, sim, não dá recursos para que a maioria das pessoas tenha uma segunda língua, para que possa assistir no idioma original sem a legenda, o nosso trabalho, ele democratiza o lazer, né? Porque ver filme, ver série, assistir programas é um tipo de lazer. Então eu sempre penso nisso quando eu entro no estúdio, eu sempre penso que a minha voz vai ser o panorama para alguém entender como que é o universo daquilo que eu tô gravando, seja uma série, um documentário, um filme, e eu levo sempre isso com muito carinho, porque eu acho que eu não tenho tanto tempo de profissão pra dizer isso, né, mas eu vejo de casos de outros dubladores mais velhos e que já me contaram que o trabalho de dublagem, ele tá muito atrelado ao emocional das pessoas, principalmente dessas pessoas que têm deficiência visual, que, enfim, que tem algum tipo de... que seja analfabeto e que precise do recurso da dublagem pra conseguir ter acesso a esse material. Então, eu sempre levo muito a sério
sério, porque eu acho que pra mim, às vezes, pode ser só mais um trabalho, mas pra alguém aquilo pode significar muito. Eu posso estar gravando um programa de carro que não vai ser importante pra mim, mas que pra alguém que tenha deficiência visual e que é fissurado em carros, vai ser muito importante sentir que o meu personagem gosta de carros, porque é isso que ele faz no original. Então, eu acho que esse trabalho, a grande maioria dos profissionais pensa nisso, mas eu acho que a gente ainda tá muito longe de entender a dimensão que isso tem, né? Eu acho que se você conversa com profissionais da dublagem, embora eles saibam disso, eles não sabem o índice de brasileiros que têm deficiência visual, eles não sabem quantas pessoas são analfabetas, eles não sabem qual é o índice de pessoas que preferem o conteúdo dublado, porque a gente também tem isso, e acho que tudo isso faz parte do nosso trabalho, né? O nosso trabalho é muito mais do que a gente enxerga e muito mais do que a gente faz só dentro da cabine. Ai, que bacana. É perfeito, é um trabalho muito bonito, né? Eu acho que quem trabalha na formação de futuros profissionais do audiovisual também tem essa responsabilidade e missão, que é alertar como cada uma das modalidades, seja dublagem, seja legendagem, alcançam milhões de pessoas que têm aí impossibilidades, né? Ou deficiências auditivas ou visuais, né? No caso da dublagem, né? Vitor, você quer falar mais alguma coisa, defender na dublagem aí nesse espaço que a gente prima muito pelo profissionalismo dos dubladores no Brasil? Eu vou ter muito que sair em defesa da minha profissão, porque ultimamente as pessoas têm me marcado, eu tenho visto muitos posts, muitas pessoas falando que preferem o conteúdo original legendado, porque a dublagem é horrível, porque a dublagem não serve pra nada. E aí eu queria defender e dizer que se você tá ouvindo esse podcast, se você conhece alguma pessoa que pense dessa forma, pede pra ela ouvir esse episódio, esse capítulo, pede pra ela procurar um pouco mais sobre o trabalho de dublagem, porque a dublagem vai muito além de você gostar ou não do conteúdo dublado. Ela é justamente isso, acessibilidade. Então, se pra você que sabe um segundo idioma, que consegue ler enquanto assiste, é irrelevante, show, assista legendado e tá tudo bem. Mas eu acho que falar mal de um trabalho que é tão importante pra tantos brasileiros e para tantas pessoas ao redor do mundo é algo muito, muito sério. Acho que é algo que tem que ser repensado. Valeu, obrigada pela tarde aí, né, dedicar esse tempinho seu. A gente sabe que você trabalha pra caramba, né? E super obrigada. Essa nossa super entrevista com o Vitor nos dá uma nova perspectiva para expandir os horizontes da dublagem e suas funcionalidades. Para quem começou a acompanhar o podcast agora, este é o nosso segundo episódio. E no episódio anterior, trouxemos essa mesma abordagem, porém com foco na audiodescrição. O objetivo do nosso podcast Papo com Legenda é tratar em todos os episódios sobre inclusão e acessibilidade para as pessoas com deficiências visuais e auditivas. Mas para isso nós estamos mesclando algumas modalidades como dublagem, legendagem e também vamos fazer alguns episódios com o usuário dessas várias modalidades. Trazer entrevistas com profissionais tão capazes como o Vitor e como a Graciela e a Lívia enriquece demais a nossa busca por tornar esse podcast também mais acessível. Tá sendo incrível! E mal posso esperar pelo episódio da semana que vem. É isso aí, Aniele. Não se esqueça de seguir nossas redes e de seguir o Vitor também. @melo_Vitor no Instagram. Até mais e até o próximo episódio. Tchauzinho, gente. O Papo com Legenda é um podcast original do Matavi, o grupo de pesquisa mídia acessível em tradução audiovisual. Para ficar por dentro dos nossos lançamentos e demais novidades, acompanhe o nosso Instagram, @Papo com Legenda.